A indústria da multa privilegia quem pode contratar advogado. Olá, meu nome é Paulo André Cirino, eu sou advogado, ex-advogado do Detran. Estou aqui para ajudar você a se livrar das multas de trânsito e você que quer trabalhar com direito de trânsito. Eu vou fazer uma reflexão aqui importantíssima com você. E eu quero que você realmente faça essa reflexão e pense o que eu vou te falar. Depois fala se você concorda comigo aqui nos comentários. Imagina o seguinte: 10 pessoas, 10 pessoas foram autuadas, multadas irregularmente por um radar, seja lá de quem for, de DR, Detran, etc., por um radar que estava com a verificação vencida lá do Inmetro. 10 pessoas foram multadas por esse radar, beleza. Dessas 10, as 10 fazem um recurso de multa de trânsito, alegando que o radar tem problema, algumas alegam que o radar tem problema, algumas alegam que o radar não estava verificado, algumas pessoas alegam que não cometeram a infração, etc, etc, etc. Então tem 10 recursos diferentes com o radar que não poderia ter multado ninguém. Beleza. O que acontece? Dessas 10 pessoas, algumas estão com um representante com advogado, outros com uma assessoria, outros estão por conta própria. E todos perdem. Todos tiveram recurso negado porque teve uma orientação de cima, né? A gente sabe que funciona, uma orientação de cima dizendo não, pode negar tudo aí porque se a gente anular essas multas desse radar, tem mais 1.000 pessoas que foram multadas e não entraram com recurso e já pagaram a multa. E aí vai dar um maior problema. Então, indefere geral. Beleza. Eles vão lá e indeferem. Aí o que acontece? 2 dessas 10 pessoas que eu citei, vamos fazer uma alegoria, elas estavam, uma estava na PPD e não poderia cometer uma infração gravíssima, por exemplo, e uma dessas infrações era gravíssima, e a outra era motorista profissional e passou supostamente acima do limite de 50% de velocidade e daria suspensão da carteira. Então uma está na PPD, vai perder a PPD, voltar para a autoescola. E a outra estava ali acima de 50% e ficaria suspensa e é, por exemplo, um motorista de Uber e não poderia ficar sem dirigir. Beleza. Essas 2 pessoas contratam advogados e são 2 ações são ajuizadas, né? Cada um lá correndo em locais diferentes. 2 ações são ajuizadas. Os advogados demonstram claramente que tinha um erro, um equívoco no radar e foi então as pessoas foram multadas indevidamente. E aí o que acontece? Os 2 autos são anulados. A justiça vai lá, analisa, o Detran, por exemplo, fala assim, tal, não é bem assim, não faz muita diferença. O juiz pega aquilo lá e fala assim, tá errado esse negócio, anula isso aqui, anulou. E anula. Perfeito? O advogado fica feliz, a parte fica feliz, o condutor da PPD, da CNH, o motorista profissional, todo mundo fica feliz, só que tem um detalhe. E no exemplo, as outras 8 pessoas que foram multadas e recorreram e perderam. E as outras 1.000 que não recorreram, porque acham que recorrer não vale a pena, não sei o que das contas. A arrecadação, o Detran pensa bem assim, ó. Bom, nesse exemplo, tinha 10 multas aqui para pagar, ganhei X mil reais, perdi essas 2, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Dependendo do caso, não dá nenhuma repercussão financeira para o Detran. É um efeito colateral, mas ele ganhou muito dinheiro. Então, esses dois condutores, entre todas as aspas, foram privilegiados porque puderam contar com um advogado que foi à justiça para combater aquela questão e conseguir anulação. Mas isso não fez com que o Detran reconhecesse a nulidade de todas as multas praticadas ou registradas naquele período. E a justiça também não se importou. Não mandou o Ministério Público, não mandou nada. Falou assim, tá para anular isso aqui, anula, não sei o que, está errado. Julga procedente, próximo processo. Então, é um sistema, muitas vezes, feito
para privilegiar, vou usar essa palavra, quem tem a condição de pagar um advogado para esse tipo de ação. Isso acontece, por exemplo, eu já dei aula sobre isso, para ações por falta de fundamentação. Você faz uma defesa perfeita, faz lá a sua fundamentação, tudo direitinho, e aí, defesa prévia, Jair Cetran, nega provimento, sem fundamentar, porque eles mesmos não estavam nem entendendo o que você estava falando, porque são, às vezes, desprovidos de conhecimento intelectual. Não falar outra coisa. E aí indefere. E aí você faz um recurso, você faz outro recurso, faz uma ação judicial pedindo a nulidade do processo, a nulidade do julgamento, a nulidade de tudo, pela falta de fundamentação, pela má prestação de serviço público, etc. Sendo que eles não fundamentaram 1000 processos. E aí você entra com essa ação. E você consegue anular o seu processo. E o juiz, dane-se, que tem mais 1000 processos, sem fundamentação. E você fica feliz, você é o advogado, fica feliz, anulou o processo, não vai ter suspensão, não vai ter pagamento da multa, e fala com o cliente, vida que segue. Mas aqueles outros 1000 processos, sem fundamentação, estão todos arquivados e o dinheiro está no bolso, está no caixa do órgão de trânsito. Por quê? Porque houve um privilégio, vou usar essa palavra novamente, para aqueles que conseguiram pagar o advogado. Então, eu quero deixar aqui, diante dessa reflexão, primeiro, né? Se você concorda ou não concorda, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, esqueci de pedir. Mas eu quero te perguntar, ou deixar uma reflexão e uma dica. Se você não é advogado, mas é profissional do direito de trânsito e faz suas defesas, vá até as últimas consequências. Quando não tiver fundamentação, faça o próximo recurso pedindo a nulidade por falta de fundamentação. Pegue seus recursos sem fundamentação, os julgados, faça denúncia no Ministério Público, faça denúncia na Corregedoria. Se você faz uma ação judicial e ganha, pega aquela decisão de vitória e manda para a Corregedoria, a sentença judicial. Manda para a Corregedoria, faça denúncia. Você pode não mudar todo o sistema, mas pelo menos quando o seu nome, a sua logomarca do seu escritório bater lá no órgão de trânsito, aquela pessoa que foi denunciada por você e agora está respondendo o processo na corregedoria, ela vai lembrar de você. Quando pegar um próximo processo, ela vai falar, é que eu tenho que julgar certo. Pelo menos ela vai fazer uma mudança na sua vida e a sua vida vai ficar mais fácil. Não fácil de um jeito ilícito, mas fácil do jeito de... Eu tenho muitas lutas para fazer, mas eu não deveria lutar para pedir para você fundamentar o mínimo. E essa luta, pelo menos, você provavelmente não vai ter mais. Certo? Então, essa foi uma reflexão, um vídeo mais de reflexão. Eu gostaria muito de saber se você concorda comigo ou não. E quanto mais pessoas litigarem administrativamente mesmo, denunciarem esses desmandos e tal, creio que nós teremos um processo administrativo mais justo. Também e principalmente para aquelas pessoas que não podem contratar um advogado. Certo? Então é isso aí. Forte abraço. Beijo.